Pastor Márcio, ele é pastor da Terceira Igreja Batista em Palmas. Ele é formado pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Pastoreou em Paraupebas, no Pará. E já tem uns 3 anos. 3 anos completos que ele e sua família estão trabalhando no reino de Deus, ali na Terceira Igreja, nos ajudando na evangelização dessa cidade, desse estado e desse país. Então, nós queremos saudá-los, fique à vontade, nós somos do mesmo reino. Então, eu gostaria que nós disséssemos calorosamente assim: Pastor Márcio André, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos juntos? Pastor Márcio, seja bem-vindo. Amém. Pastor Valmir Andrade, família cibapense, neste início de palavra eu me aproprio da saudação do apóstolo Paulo aos filipenses, que se encontra no capítulo 1, versículo de número 3. Dou graças ao meu Pai todas as vezes que me lembro de vocês, em razão da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O meu ministério é fruto do trabalho da Cibapa. Por isso, sou pastor na Terceira Igreja Batista em Palmas, carinhosamente também chamada de Tibapa, por causa de vocês. Por isso, eu dou graças a Deus sempre que eu me lembro da Cibapa. Obrigado pelo convite, pastor, liderança. Muito prazeroso estar novamente com vocês. Estarei dando abertura, então, à reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje estarei enfatizando de forma especial a igreja de Éfeso. Eu convido o seu coração, sua atenção a estar comigo durante alguns minutos, onde estaremos fazendo uma aplicação muito profunda, muito sincera da palavra do Senhor. Permitam-me orar, por gentileza. Nossos corações estão prontos, Senhor, abertos, aptos a ouvir a sua palavra. Seja sobre a sua igreja a graça, a força que vem do nome de Jesus. Que possamos ser agraciados com a sabedoria das Escrituras, para que possamos nos tornar sábios no viver cristão. Por este tempo, Senhor, te louvamos, e também por saber que o Senhor estará a ministrar em nossos corações durante todas as leituras bíblicas que aqui forem recitadas. É em nome de Jesus que somos gratos ao Senhor por esse tempo. Amém. Amém. Carta à igreja em Éfeso. Tem uma ilustração que traz por título: O problema não é meu. Não é meu. Nós vamos estudar um texto que é muito antigo, gente. É de uma outra igreja. O que essa igreja tem a ver com a minha igreja? Com a igreja de vocês? O problema não é meu. Certo dia, o dono de uma fazenda estava vendo um ratinho andando de lá para cá, muito rápido e ágil. Ele comia alguns alimentos e fazia uma bagunça imensa. Ele decidiu, então, comprar uma ratoeira e colocar num lugar estratégico, desejoso de pegar esse rato. O ratinho, esperto, logo entendeu que aquilo era uma cilada. Mas aquele pedaço de queijo estava fazendo entrar em desespero e ele queria muito pegá-lo. Resolveu então buscar ajuda, juntar uma equipe. Chegou a galinha e disse: por favor, galinha, me ajude a resolver um problema. Pediu o ratinho. Estou louco por um pedaço de queijo, mas ele está em uma ratoeira. Aquilo é uma armadilha. Por favor, dona galinha,
ajude-me a resolver este problema. Depois, com certeza, eu vou te pagar. E o que você precisar, eu farei. A galinha fitou os olhos no queijo e disse, isso é uma cilada. Deu de ombros e foi embora. O problema não é meu. Não tenho nada a ver com isso. Se vira, ratinho. O ratinho foi à procura do porco. Seu porco, por favor, preciso de ajuda. Desarme aquela armadilha comigo e depois eu ajudarei naquilo que o Senhor precisar. O porco fuçou a terra, chegou perto daquela armadilha, olhou para o queijo e disse, não tenho como te ajudar não, isso é uma cilada. Deu de ombros e disse, esse problema não é meu, é um problema seu. Foi tentar ajuda com a vaca. A vaca nem deixou que ele continuasse, achou aquela conversa totalmente insignificante e o ratinho ficou muito triste, porque ele não conseguia ajuda para resolver o seu problema e todos diziam, esse problema não é meu. Certo dia, para sua surpresa, ao checar a ratoeira, viu que ela estava desarmada. O pedaço de queijo estava ao lado e correu e pegou o queijo mais depressa que podia e voltou para o seu esconderijo. Momentos depois de se deliciar e saciar com aquele saboroso queijo, ele descobriu que aquela ratoeira se desarmou acidentalmente. A mulher do dono daquela fazenda, ela percebeu que era uma ratoeira muito velha, enferrujada, e isso causou um tétano quando por ela foi cortada. O médico então passou alguns medicamentos, o dono da fazenda resolveu então fazer uma canja de galinha para celebrar a presença do médico. O que aconteceu? A galinha foi assassinada. Aquela mulher passou a receber agora visitas. Num dia apareceu o dono da outra fazenda, vários amigos, a carne da galinha já não dava para todos. O que aconteceu? O porco foi assassinado. Por fim, os remédios acabaram, ela recuperou sua saúde com louvor, e foi decidido fazer então uma grande celebração e festa pela recuperação de sua saúde. O porco não dava, a vaca foi assassinada e foi oferecido um grande banquete para todo aquele pessoal. O problema não era da galinha, nem do porco, nem da vaca, diziam apenas que era o problema do ratinho. A grande pergunta é, os problemas das 7 igrejas não são problemas nossos? Será? A temática é bem interessante. O que as 7 igrejas do Apocalipse podem ensinar para as igrejas de hoje? Volte a sua atenção para o capítulo 2, versículo 7 do livro de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 7. A Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Olhem em sua Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não para por aqui. Capítulo 3, versículo de número 6. Acompanhe-me. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não terminou. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, o versículo de número 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 igrejas, 7 cartas, 7 solicitações de audição, aquilo que o Espírito Santo estava falando. Eu espero que isso seja suficientemente convincente para que você entenda a importância de compreender
a mensagem de Deus para aquelas igrejas e para a Cibapa, para a minha igreja e todas as igrejas do Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em resposta a essa pergunta, farei uma breve exposição sobre o que significa profecia. O livro que nós estamos a estudar nas quartas se chama como? Apocalipse. Apocalipse do grego significa revelação ou ato de tornar algo que estava em oculto, revelar, mostrar, tornar conhecido. E quase sempre a palavra apocalipse é associada à ideia de acontecimentos do futuro, futurísticos. Algo que ainda está para acontecer. Normalmente, quando pensamos em apocalipse, o que é que vem em sua mente? O fim dos tempos, o fim do mundo, etc. Eu fui criança na época que um cantor secular, por nome Roberto Carlos, cantava a música Apocalipse. Quem lembra? Meu Deus! Para mim, criança, era assustador vendo os cavalos do Apocalipse voando e destruindo a terra, isso em plena noite de domingo, fantástico. Há muito tempo atrás. Normalmente a ideia de Apocalipse é ligada à destruição, à revelação de futuro e etc. De fato, boa parte do livro do Apocalipse é de caráter escatológico, ou seja, escatologia, estudo das últimas coisas, ou seja, aquilo que ainda há de acontecer. Boa parte do livro do Apocalipse é de caráter revelacional ou futurístico. Mas existem dois tipos de profecia e duas formas de compreender a profecia bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O primeiro tipo de profecia é aquilo que chamamos de profecia preditiva. Ou seja, uma profecia que tem por objetivo revelar coisas ligadas ao futuro. Isso se chama profecia preditiva. E normalmente a profecia preditiva ela é tipológica, ou seja, ela é repleta de símbolos, alegorias, parábolas. Por isso vocês já perceberam o quanto é complicado entender a complexidade dos símbolos do livro de Apocalipse, por exemplo. Não é nada fácil. Quase ninguém escolhe um livro como Apocalipse para ser livro de cabeceira antes de dormir. Não é verdade? Quem gosta de ler Apocalipse antes de dormir? Levante a mão. Uau, ninguém vai levantar, pastor. A gente lê o quê? Tiago, 1 João, 2 João, o que mais? Salmos, Provérbios. O que é que entra na lista? Percebe? E quase sem querer, nós criamos o nosso próprio canon bíblico, sem perceber. Pelas dificuldades de interpretação e compreensão de alguns textos ligados principalmente à questão tipológica, profecia, símbolos, tipologias, a gente descarta alguns livros da Bíblia e criamos para nós a nossa mini Bíblia, são os textos que a gente gosta de ler. Por essa razão, parabenizo o pastor por desafiá-los a pensar sobre esse livro que tem também um caráter futurista, mas uma coisa muito verdade. Muitas obras do Apocalipse já aconteceram. Um outro tipo de profecia é a profecia proclamativa, bem diferente da profecia preditiva, que tem por objetivo revelar o futuro. A proclamativa é muito diferente. Por quê? Porque o caráter desse tipo de profecia proclamativa é não ser preditivo, ou seja, não tratar nada em relação ao futuro, mas sim trazer um conteúdo de proclamação que tem por missão o seguinte: exortar, admoestar, dar ânimo, estímulo, encorajamento, promover aprovação, promessas, ameaças, aviso, advertência, reprovação, censura, sentença, correção, julgamento, consolo, conforto, etc, etc. A preditiva por missão revelar futuro. A proclamativa ela é de exortação, encorajamento. Num bom português, puxão de orelha e também parabenizações. Partindo desse conhecimento prévio, a profecia que vamos ler em alguns instantes, do capítulo 2, versículos de 1 a 7, não é de caráter preditivo, ou seja, de revelar algo que ainda está para acontecer. Não, não.
A profecia que eu lerei com vocês em alguns instantes, ela é de caráter proclamativo, porque tem por objetivo exortar, consolar, repreender, elogiar, encorajar. Sendo assim, afirmo que Apocalipse 2, versículos de 1 a 7, é uma profecia de caráter proclamativo, com a ideia de exortar a igreja, levantar o ânimo, redefinir a direção. Censurar, corrigir. Pergunto novamente. A igreja de Éfeso tem algo a nos ensinar, sim ou não? E alguém afirmaria, uau, estudar uma coisa tão antiga, isso não vale a pena. Para nós, filhos e filhas de Deus, cristãos, estudar o passado ajuda a redesenhar o presente e nos dirigir para um futuro brilhante e extraordinário. Preciso olhar para o passado para filtrar o presente e saber para onde desejo ir. Vamos ao texto? Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Acompanhe-me, por gentileza. São palavras de Jesus à igreja em Éfeso. Palavras de Jesus. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa de meu nome e não te desanimastes. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta às obras que praticavas no princípio, se não te arrependeres. Logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Palavras do Senhor para nós. Esse texto, irmãos e irmãs, ele é de caráter pessoal e coletivo. É importante enfatizar que a mensagem é para uma igreja. Uma igreja representa, então, uma coletividade. E uma das imagens que eu mais admiro na Bíblia sobre a igreja é a imagem de corpo. Para mim, é a imagem mais fascinante. Existem muitas outras imagens, a imagem da igreja como noiva e etc. Mas o meu destaque hoje é para a figura do corpo. É muito impressionante a figura do corpo. Por quê? Porque nos apresenta a igreja como um organismo e não como uma organização. Apesar da igreja ser também uma organização, mas em sua originalidade, ou na mente de Deus, Deus a projetou para ser um organismo. Logo, ela é um corpo vivo, atuante e transformador. Sendo assim, igrejas são pessoas vivendo o evangelho e proclamando esse evangelho a outras pessoas. Por isso, é importante que você, meu irmão, Maria, José, Tiago, Carlos e etc., você, em sua individualidade, compreenda de forma efetiva a sua parte no corpo. Isso é importante que você entenda a sua parte no corpo. Qual é a sua função no corpo? Por quê? Porque a sua individualidade no corpo contribui de forma construtiva ou destrutiva para a grande coletividade que é a igreja, corpo de Jesus. Por isso, você precisa entender a sua parte nesse projeto. Você precisa compreender que eu e você formamos o corpo de Jesus. Por isso, essa mensagem é para você e essa mensagem para vocês. Em certo sentido, sua individualidade
coopera significativamente para o sucesso e a coletividade da Cibapa. Espero que você entenda o quão importante é você em todo esse negócio. Versículo 2 do capítulo 2. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. As cartas normalmente são formadas por algumas estruturas e vocês conhecerão melhor a estrutura dessas cartas dirigidas a essas 7 igrejas da região da Ásia Menor, descrito no Apocalipse. Quase sempre segue esse mesmo formato. Qual formato? Normalmente ela é iniciada por uma apresentação, isso você encontrará no versículo 1, mas o versículo 2 e o versículo 3 está enquadrado na categoria de virtudes da igreja. Aquilo que a igreja fazia de melhor. Vamos observar algumas virtudes da igreja de Éfeso nesse momento? A primeira virtude que eu destaco dessa igreja, que recebeu louvor e parabenização do Senhor Jesus, é que era uma igreja fiel à doutrina. Capítulo 2, versículo 6, nos dá uma clara evidência que era uma igreja dura na doutrina, perseverante na doutrina, firme na doutrina. Sendo assim, é notável pelo conhecimento que tem da Cibapa, por intermédio de sua estrutura de gestão de ensino. Há uma preocupação muito séria com a doutrina e você, como parte dessa coletividade, precisa levar isso a sério também. Eu vi recentemente no site que foram abertas 350 vagas na gestão de ensino em inúmeros cursos. Éfeso era uma igreja hiper preocupada com a questão doutrinária e preservava isso como pilar, e de Jesus recebeu elogio. E vocês têm uma estrutura extraordinária à disposição, cursos de vida cristã, Bíblia, a igreja em pequenos grupos, maturidade cristã, lance matrimonial, foco, Libras, homem ao máximo, mulher única, formação bíblica ministerial, tudo isso oferecido para os irmãos e irmãs, com o objetivo de tornar a Cibapa uma igreja sólida e forte, mais do que ela é na doutrina. Não tirando também o destaque do púlpito. Pastor Valmir Orbázio, entre outros, que utiliza desse espaço semanal, doutrinando, ensinando, mostrando o caminho para os irmãos e irmãs. Éfeso, uma igreja firme na doutrina. Cibapa, uma igreja firme na doutrina. Parabéns, perseverem, isso é muito bom, e os irmãos têm sido modelo para as igrejas de nossa cidade e de outros estados também. Eu conheço vocês antes de vocês me conhecerem. A primeira vez que eu estive em Palmas, eu procurei o pastor, eu acompanho a Cibapa desde a época de seminário. Só para que vocês tenham ideia do raio e extensão do trabalho de vocês. A primeira vez que eu vim na Cibapa, eu reclamei ao pastor: cadê o site de vocês? Está fora do ar. Ele disse: não, a gente está a modificar, atualizar o site, tirar as mensagens de áudio, colocar de vídeo, e hoje é uma maravilha o site da igreja de vocês. Mas desde a época de seminário, quando começou a existir as possibilidades de eu vir para esta cidade, eu comecei a conhecer as igrejas da cidade. O que é que eu encontrei? Cibapa. Tinha uma foto da Cibapa na nossa biblioteca. Não é isso, José? Cadê José? Para não deixar me equivocar, que às vezes fala demais. Tinha uma foto desse templo construído, e eu tinha uma agenda da Cibapa, isso por volta de 2000, agora esqueci. Amados, entendam o raio de alcance dessa igreja. Tudo isso a serviço de vocês. Uma segunda forma que essa igreja trabalhava, que ela recebia elogio, é o seguinte: ela era uma igreja radicalmente envolvida com a obra de Deus. Perceba no versículo de número 2: conheço as tuas obras e conheço também o teu trabalho e tua perseverança. Obra, trabalho, perseverança. A palavra trabalho vem do grego, significa kopos. Kopos não é trabalho por trabalho, não. Kopos vem do grego, gerando a ideia de trabalho intenso, trabalho árduo, a ponto de gerar cansaço físico e fadiga. Kopos, trabalho do grego, gera a ideia de usar as últimas forças para a realização excelente
da obra do Senhor. Éfeso era uma igreja que dava tudo de si para trabalhar para o Senhor. E ao olhar, meus irmãos e irmãs, a gama de serviços ministeriais que vocês oferecem aqui na Cibapa, eu fico a pensar, meu Deus, como essa turma consegue fazer tanta coisa. Porque qualquer evento que eu faço lá na Cibapa, gente, voluntários, é dinheiro, é tanta coisa. A gente faz um evento, todo mundo fica... Como é que vocês conseguem fazer tantas coisas? Isso é esforço, corpos, sacrifício, dedicação. Vocês são uma igreja em pequenos grupos, Proman, ação social, redes, Rede Move, é coisa demais. A pergunta é como o Valmir consegue administrar todo esse negócio. Hoje a gente vai conversar depois, pastor, me explica. Irmãos, tudo isso é louvável aos olhos de Deus. O Senhor celebra uma igreja servidora, dedicada a pessoas. Deus elogia. Parabéns, Cibapa. Parabéns. E vocês estão pensando, depois vem alguma coisa aí, porque quase sempre assim nas conversas, né? Olha, você é uma maravilha, você é uma bênção, mas... Não é assim, gente, que acontece? Aguarda aí um pouquinho. Então, segura o elogio, tá bom? Segura o elogio. Por último, uma igreja perseverante na tribulação, versículos 2 ou 3. Igreja perseverante na tribulação. Que tribulação? Historicamente, a igreja de Éfeso, ela estava na cidade de Éfeso. E em Éfeso tinha um famoso templo este dedicado à deusa Diana. Uma deusa muito estimada e adorada no período da igreja do primeiro século. Esses templos dedicados à deusa Diana, posteriormente, foram reutilizados ou alocados para uso no Império Romano. Para adoração a quem? Ao imperador. Sendo assim, esta igreja em Éfeso, fora também o tratamento de implantar dissensão na igreja do Senhor, isso realizado pelos falsos apóstolos, como coloca para nós o versículo de número 3, Éfeso tem sérios problemas. Primeiro, era obrigada a adorar a deusa Diana. Segundo, obrigada a adorar o imperador. Terceiro, tinha sementes do mal na igreja, o joio implantado, criando dissensões, confundindo a doutrina pregada na igreja, tentando levar e ludibriar muitos crentes na igreja. Nesse sentido, Éfeso era uma cidade que não era fácil ser cristão, gente. Em Éfeso, nada fácil. Éfeso era literalmente uma igreja perseguida, literalmente, forçada a adorar outros deuses, e Jesus a parabenizou dizendo: parabéns pela perseverança de vocês, isso é louvável, parabéns. Num estado laico como o nosso, como é o estado brasileiro, ninguém é forçado a abraçar nenhuma religião, ninguém, nem eu nem você, nem adorar a nenhum outro Deus. Nosso estado, ele é arreligioso laico, não tem uma religião oficial. Mas uma coisa é muito verdade: existem muitos deuses sendo adorados em nossa cultura, impregnados, intrínsecos à cultura brasileira, que se manifestam como expressões culturais. Muitos deuses. E um dos deuses que eu mais combato na minha vida e na vida da minha igreja é um Deus chamado pornografia. Irmãos e irmãs, Josh McDowell, um apologeta da fé, escreveu um livro que é muito sério. Um livro se reportando à sexualidade. Ele chegou a um dado muito assustador. Do grupo que ele fez uma pesquisa, ele afirma que 50% dos homens ou enfrentam um problema com pornografia, ou estão deixando pornografia. A pornografia se levanta como uma deusa a ser adorada. A maioria dos sites consultados no mundo são sites de conteúdo pornográfico. Por favor, levem isso a sério. Levem isso a sério. Destruindo famílias, destruindo casamentos, furtando
afetando o futuro de jovens e adolescentes. Isso é muito sério. Pornografia. A pornografia grafou, escreveu, tatuou nas mentes de vocês, na minha mente, uma predisposição ao culto a essa deusa. Tudo é pornográfico. Tudo é pornográfico. Você vai numa banca de revista, eu não posso levar minha filha porque tem revista de homem, revista para mulher e também muitas outras opções. Eu não preciso falar muito sobre isso, não é, gente? Eu estou consultando um site de compras, aparece um pop-up, o que é que tem lá no pop-up? Uma mulher seminua. Formados em uma cultura radicalmente pornográfica, há uma predisposição de adorar essa deusa. Irmãos e irmãs, semanalmente chegam centenas de pessoas aqui por ano. E como elas chegam aqui? Com uma predisposição para adorar o Deus da pornografia, do dinheiro e etc. Por isso, a igreja está em 36 dias de pureza sexual, não é isso, pastor? Sabe o que significa? Resistência a uma adoração proclamada a nível nacional pelas maiores emissoras do nosso Brasil, promovendo um culto à deusa pornografia. Que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, todas as ações diabólicas nas famílias dessa igreja. Existem lares que possuem imagens de adoração a esse Deus. Por isso, 36 dias de pureza, juventude, adolescentes, ei, vale a pena levar isso a sério. Irmãos, perseverem na pureza sexual. Perseverem na pureza sexual. Vocês estão vendo que eu sou um jovem muito bonito, está vendo? E já viram que a minha esposa foi muito abençoada, não é? Vocês perceberam isso, não foi? Eu era funcionário do grupo HSBC e naqueles bate-papo de roda de empresa, eu cheguei num horário muito inadequado. Papo de mulher, de sexo e tal. E quando eu entrei, eu era seminarista na época, e disse assim, irmão, me fala uma coisa, você gosta de tchan-tchan-tchan? Eu disse, claro. E o que você faz para evitar que sua noiva engravide? José era minha noiva. Eu digo, eu não faço nada. Irmão, você é louco, que coisa, como pode isso engravidar? Doenças sexualmente transmissíveis e tal. Eu disse, não, gente, vocês não entenderam. Eu não faço nada porque nós não temos uma vida sexual ativa. É o quê? Olha, gente, o irmão está dizendo que não tem vida sexual ativa, não. Aí deu aquele coro de gargalhada. Sorrindo o irmão. E eu lá, humilhadinho, e o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. E eu olhei para aquela jovem e disse, olha, você está me vendo, jovem, assim? Na plenitude da minha masculinidade. Qual é mais fácil para mim? Ceder a uma vida sexual ativa ou não ceder? Acabou. É fácil ser como os outros, difícil ser diferente dos outros. Qual é mais fácil, jovem? Ser como eles? Ou ser como o Senhor projetou a sua sexualidade? Quebrei todo mundo. A partir daquele dia acabou as gracinhas. O irmão é virgem e tal, aquelas conversas que vocês já sabem, né? Pula essa parte. Há uma deusa sendo adorada e essa igreja proclama pureza sexual em perseverança, dizendo, não temos negócio com essa adoração. Adoramos apenas a Jesus, a Ele honra, glória e louvor para sempre. Amém. Elogios à igreja de Éfeso. Agora vem uma palavra reprovável. Versículo 4. Observe sua Bíblia. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Depois de 3 grandes elogios, você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 4. A ideia de primeiro do grego vem da palavra protos.
Protos é a ideia de primeiro na posição, é ser o principal. A igreja perdeu o principal e colocou um secundário, sobrepôs o primário pelo secundário, inseriu naquilo que era o espaço de Cristo na vida da igreja, colocou outras coisas. A Bíblia diz que o primeiro amor foi abandonado. E a palavra abandonado traz o sentido de abandonar sem razão alguma. E eu pergunto para você, será que existe alguma razão de alguém abandonar o amor de Deus? Automaticamente somente diz não. Não. A igreja perdeu o que é inegociável no Evangelho. A igreja perdeu a principal razão de sua existência. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Um doutor da lei interrogou Jesus, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei e os profetas convergidos no amor. E a igreja abandonou o seu primeiro amor. Uma coisa é fato: o texto não nos revela o motivo pelo qual a igreja decidiu abandonar o primeiro amor. Mas eu posso apresentar algumas hipóteses aqui e sugerir alguns pensamentos. E o primeiro pensamento que eu quero destacar, por que a igreja abandonou esse primeiro amor, é aquilo que eu chamo aqui nessa preleção de ativismo religioso. Essa igreja tinha uma gama de ações, era parabenizada por suas obras, mas uma coisa muito verdade. Alguém já afirmou que a nossa sociedade está estruturada para furtar a atenção do primário e substituir o primário pelo secundário. Eu quero dizer o que com isso? Não tenho tempo. Não dá hoje não, estou ocupado. Não tem tempo para nada, ninguém tem tempo para nada. Uma sociedade estruturada para furtar o tempo das pessoas, e para nós cristãos isso é um perigo muito sério. Porque não temos tempo para orar, ler a palavra, se reunir em pequeno grupo e participar de treinamentos e ministrações como essas. Somos muito ocupados, precisamos ganhar dinheiro, precisamos projetar o futuro, etc, etc, etc. Éfeso é uma igreja extraordinária, mas uma igreja sem tempo para estabelecer um relacionamento saudável, profundo e duradouro com o Senhor Jesus. Segunda hipótese: existiam na igreja dissensões devido ao combate que o pastor daquela igreja precisava fazer aos falsos mestres, que aqui a Bíblia chama de apóstolos mentirosos. Irmãos, toda igreja que tem um plantador de dissensão, isso dá um desgaste terrível para pastor, liderança e toda a comunidade. Igrejas se dividem por causa de pessoas que optam por bater contra. São doutores do contrário. Jogam no outro time. E na defesa para entrar para rachar. Uma igreja com fissuras internas. Jesus falou que um reino dividido não vai para lugar nenhum. Um outro problema: essa igreja precisava lutar constantemente pela solicitação de adoração ao imperador e à deusa Diana. Era em Éfeso que tinha o famoso templo de adoração a Diana. Na época, uma das 7 maravilhas do mundo. Isso é muito sério. O versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte, acompanhe-me por favor. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão
direita. Se você subir alguns versículos acima, o versículo 20 do capítulo 1 vai afirmar o seguinte: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Uma pausa rápida aqui. Alguns teólogos atribuem esse termo anjos, que vem do grego angelos, que é o mesmo que mensageiro, enviado. Mas o termo aqui é traduzido para anjo, e alguns teólogos atribuem esse termo ao pastor da igreja. Pastor como o anjo da igreja. Sendo assim, Jesus escreve uma carta para o anjo da igreja, que é o pastor, que este compartilha esse ensino com toda a comunidade de fé. Isso é uma interpretação. A Bíblia diz que Jesus ele anda no meio das 7 igrejas. Andar, nesse sentido aqui, é sinônimo de vistoria. Luiz Saião, em aquele programa maravilhoso, Rota 66, uma vez comentando sobre esse texto, ele intitulou CPI na igreja. CPI na igreja. Andar, sinônimo de vistoria e de conhecimento. Jesus conhece a igreja, e a ideia de conhecimento é um conhecimento profundo, é o conhecimento das intenções da igreja, do coração da igreja, é o conhecimento das motivações da igreja, ou seja, motivação, o que motiva a ação daquela igreja. Amados, amadas, a igreja não deixou de fazer a obra do Senhor, não. Apenas ela abandonou o principal motivo. Qual é o principal motivo? Fazer a obra de Deus com amor. E esse amor, ele é ágape, sacrificial. Esse amor, ele é filéu, filantrópico, de cuidado com os outros. A igreja não deixou de fazer a obra, apenas abandonou o principal motivo de realizá-la. Amar a Deus, irmãos, é amar pessoas. Servir a Deus é servir a pessoas. E qual é o lema dessa igreja aqui? Qual é o negócio de vocês? Entendeu? Amar a Deus é amar pessoas, servir a Deus é servir pessoas, mais do que rito, mais do que trazer Bíblia para a igreja, culto e etc. É serviço, latreia, serviço, ministério. Se é possível considerar, irmãos, que o anjo do Senhor é o pastor da igreja, a Bíblia diz que os pastores estavam nas mãos do Senhor Jesus. O que isso significa? Direção, domínio total, pleno. Por isso, a minha oração pelo pastor de vocês e equipe pastoral e liderança é que os irmãos sejam corajosos em nome de Jesus, para não permitir que uma igreja como essa, fantástica, obreira, que ama pessoas, caia na possibilidade de perder a motivação primária, que é amar a Deus e amar pessoas. Essa é a minha oração. Exortação. Versículo 5, acompanhe-me. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Elogio, repreensão, agora é exortação, o caminho da resolução do problema, da cura do problema. Primeira ênfase: lembre de onde você caiu. A ideia de lembrar, o grego traz uma palavra muito interessante, que lembrar não é apenas voltar ao passado e encontrar a razão primária que nos levou a cair.
significa guarda na mente. Ei, guarda na mente. Mantém na memória aquilo que te levou à queda, aquilo que te levou ao fracasso. Mantém isso na mente como lembrança, como sinal, como um semáforo que está no vermelho dizendo: ei, cuidado, para. Jesus queria comparar os dias de amor, de calor, de adoração, primeiro amor em comparação com aquilo que eles estavam vivendo atualmente, frieza espiritual, marasmo religioso, substituição de Jesus por pessoas e coisas. Jesus fez uma comparação: ei, lembrem do passado, não se esqueçam dos momentos que vocês tinham comigo. Há uma música antiga do Sérgio Lopes, que ele recita o seguinte: me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Irmãos, irmãs, se lembra do primeiro amor? Ou você está vivendo ele, ou você nunca o perdeu? Parabéns. A gente orava de joelho, ficava com Deus lá quietinho, orava. A palavra, quando era lida, enchia o nosso dia de esperança. Os tempos com Jesus eram insubstituíveis. Televisões eram desligadas, compromissos desmarcados, porque estar com um pequeno grupo, estar com a igreja, ler a palavra, era primário, primeiro amor. Por que a gente perde isso na caminhada? Porque isso é retirado do nosso coração. Quem é que tira? Quem é que furta isso de nós? Quem é esse assaltante? Quem é ele? E sabe o que é que nos frustra? Saber que essa pessoa sou eu. Eu sou o maior responsável pelo abandono do primeiro amor. Lembre, guarda na mente, mantenha na memória, não pratique mais aquele erro. Lembrar é o primeiro caminho. O segundo caminho, igreja: arrepender. Arrepende-te. O arrependimento, vocês já estão cansados de ouvir, é uma mudança de atitude. É preciso resolver, decidir. Isso é uma resolução. Isso não é apenas emoção, é uma resolução. Ela é a mistura da razão com a fé. É algo ultra-racional, além da razão. Eu decido mesmo que eu quero fazer aquilo. Eu quero me arrepender disso, não porque eu não gosto disso. É porque a palavra diz não. Ela estabeleceu um limite. Um certo jovem uma vez perguntou: pastor, quais são os limites do namoro? Filho, para que você quer saber os limites do namoro? Porque limite é isso aqui, gente. Olha. Se eu começar a andar no limite, o que é que pode acontecer? Nada de andar no limite. Limite é limite. A possibilidade de cair é muito grande. Isso é muito sério. Arrependimento é abandono. Arrependimento é uma resolução forte, decidida. E ela precisa produzir, gente, fruto. Por isso a Bíblia também diz: volta às primeiras obras. Me prove que você se arrependeu. Eu quero ver atitude, eu quero ver ação. Não é da boca para fora. Eu quero ver a ação de sua mudança. Eu quero ver novos hábitos em sua vida. Eu quero encontrar em sua vida novos procedimentos. Mudar da boca para fora, num momento de culto chorando, muita gente faz isso. Mas o servo do Senhor, a serva do Senhor, a igreja de Jesus, resolve abandonar o pecado por uma resolução. É mais do que sentimento.
é razão e fé. É mais do que chorar. É uma decisão para não voltar mais atrás. Mateus 3,8 diz: produzir frutos de arrependimento. Deus quer ver a mudança que você se arrependeu. A mudança que você se arrependeu exige de você novos comportamentos. Penúltima parte. Punição. Estava bom no elogio, não estava não, gente? O elogio estava legal, não estava? Mas a vida não é só rosa não, gente. Não é não? É. Punição é o próximo passo. A palavra diz o seguinte: se você não se arrepender, eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Isso é muito sério. Permita-me facilitar a sua compreensão. Qual a função de um candelabro? Brilhar, sim ou não? Iluminar das trevas, facilitar a visualização de outros, etc, etc. Ok. A igreja é comparada a um candelabro que dá luz. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, e alguns historiadores afirmam que ela era a capital da Ásia Menor. Você tem a Ásia como continente, e você tem uma região distrital que tem as 7 igrejas do Apocalipse. Se eu não estou equivocado, tem lá no mural de comunicações a posição geográfica de cada uma das igrejas, e a distância de uma igreja para outra, caminhando pelas 7, dava em torno de 500 quilômetros. Você andava pelas 7 igrejas do Apocalipse. E Éfeso era a igreja que estava nessa subcapital, ou segunda capital do Império Romano. Por quê? Porque Éfeso era a principal cidade depois de Roma. 250 mil habitantes, um forte comércio, por intermédio também de embarcações, uma cidade portuária. Então imaginem que quando a igreja pregava, e aquela pessoa se convertia e voltava para a sua cidade natal, era um missionário em potencial. Éfeso foi uma igreja brilhante. Leia a carta aos Efésios que você vai entender um pouco melhor sobre essa igreja. O que acontece então? Sendo a principal igreja, a principal cidade do Império Romano depois de Roma, a igreja estava na mais importante cidade. Por isso, eu chego a pensar que a igreja de Éfeso está como primeira pelo seu grau de importância. Por isso que ela é a primeira igreja que a carta é destinada, ou na sequência. Não que a última igreja era menos importante, mas uma vez que Éfeso é a cidade de destaque, a igreja de Efésios é a igreja de destaque. Talvez pelo grau de importância de sua cidade. E tem uma palavra em Lucas capítulo 12, versículo 48, que vocês vão poder preencher a lacuna que eu vou deixar em vazio. A quem é muito dado, é muito remover o candelabro é tirar a igreja de sua posição primária e não contar mais com ela. Se você não se arrepender, se você não mostrar obras dignas de mudança, eu vou desativar você dos meus planos. Isso é duro, não é, gente? Mas pesquisa hoje sobre a cidade de Éfeso, é só ruína. Só ruína. Irmãos, a minha palavra é muito pessoal para Cibapa agora. Deus levantou esta igreja nessa cidade como a igreja mais relevante de Palmas. Isso é um fato. Vocês estão numa condição
de ser copiados, de treinar outras igrejas, de expandir o evangelho. Eu acho que esse tempo não dá mais para ninguém. E a igreja vai fazer uma coisa ou outra. Ou dar um cartão de visita para quem chega dizendo que não tem mais espaço para estacionar carro e para sentar, ou vocês vão fazer alguma coisa. Olha, foi muito bom você vir aqui, obrigado por sua visita, mas nós não temos espaço para você. Lá na terceira igreja batista de Palmas tem mais espaço. Manda para lá. Manda para lá. Apesar que lá também não tem mais espaço. Manda não sei para onde, sei lá. Deus levanta vocês como uma igreja modelo, igreja referência, e vocês precisam honrar esse status. Ah, pastor, a gente não buscou isso. Isso é dom de Deus, graça. Atentos para não perder o primeiro amor, irmãos. Em nome de Jesus. Orem pela liderança de vocês, pelo pastor de vocês, amem, apoia o negócio. Vai junto. Joga no ataque. Esquece Vasco, Flamengo, joga no ataque, joga na defesa. Esquece esse negócio de futebol. Apesar que meu time já está rebaixado, o Náutico, isso é um outro assunto. Meu Deus do céu, coisas de pernambucano. Náutico. Sofrido. Agora, sabe por que a gente não tem medo de punição? Porque nós temos 3 compreensões de punição, já estou terminando, pastor. A primeira ideia de punição é aquela ideia: se eu pecar, o que vai acontecer comigo? Eu não tinha nem visto essa água. Ó. Que bênção. A primeira ideia é a ideia mitológica, ou seja, como é que a gente enxergava os mitos? Thor, o deus do trovão, e pá, né? A ideia sobre punição que a gente tem, a primeira é mitológica. O que eu quero dizer com isso? Pequei, lá vem um raio, não é assim? Não caiu nenhum raio na minha cabeça, depois que eu pequei, quer dizer que Deus não vai me matar, não vai vir uma flecha, não vai vir um raio me fulminar, não vem um trovão para me assustar? Não, você peca e não acontece nada. Aí você, opa, então quer dizer que é mentira o que o pastor disse, eu posso pecar. Aí você transita do mitológico para o estágio religioso. Deixa eu entender essa história, eu pequei e Deus não mandou um raio, não é? Tudo bem. Então, se eu pequei e Deus não me fulminou, logo, Deus é gracioso. Isso é charis, graça, favor imerecido. Que legal. Por isso a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a compreensão do indivíduo. Aí ele transita agora para o filosófico. Ele sai do mitológico com medo de levar um raio, vem para o religioso tentando justificar, e no filosófico ele diz assim: eu sei que nada sei sobre esse assunto. Sei que nada sei. Eu sei que nada sei. E por último, ele chega no estágio científico sobre a questão da punição. Olha, é o seguinte, eu acho que isso não é pecado, não. Eu preciso fazer o seguinte, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, farei alguns testes de laboratório para saber se isso é verdade ou mito, se isso é científico ou não. Olha, segundo minhas pesquisas, isso não é tão pecado como se diz lá na igreja. Perdemos o temor porque achamos que Deus não pune nossos pecados. Então, Deus se assemelha a muitos outros juízes humanos, injustos, indiferentes. Cuidado. Existe uma palavra que é muito dura, chamada consequência. Isso é pesado. Ninguém fica impune aos olhos do Senhor. Por isso, preciso decidir abandonar pecados domesticados. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que é um animal domesticado? É aquele gatinho, né? A gente vai cuidando, cachorrinho, coelhinho, mas não ouse domesticar cobra, ela vai te pegar. Pecado tem que se abandonar, gente. Pecado tem que abrir mão. Isso mata. A morte física e espiritual entrou no mundo por causa do pecado. Isso mata, gente.
A palavra diz em Isaías que isso nos separa de Deus, cria um abismo extraordinário. Que só o arrependimento com confissão nos lança para a presença novamente. Isso é muito sério. Precisamos abandonar, porque Deus ainda pune pecado, mesmo sendo um Deus de graça. E não ouse querer experimentar a punição. Não ouse. Finalizo. Depois de tanta coisa, vem uma promessa fantástica. Versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, a primeira coisa que aconteceu com Adão, uma das primeiras coisas, foi ser expulso do jardim no Éden e perder o acesso à árvore da vida. O fiel, o obediente, aquele que persevera na fé, aquele que abre mão da adoração a deuses e a deusas desse mundo contemporâneo, aqueles que são perseverantes, aqueles que empreendem o melhor que possuem na obra do Senhor, esses são dignos de estar diante do Pai e da árvore da vida. Essa foi a palavra de Jesus final para a igreja de Éfeso. Vocês estarão comigo de volta. Sejam obedientes, sejam perseverantes, amem a obra, vivam a fé. Permita-me orar por vocês. As igrejas do Apocalipse nos ensinam muito. Exortações, profecia proclamativa, mudando minha vida e sua vida, mudando a vida dessa igreja. Vamos orar? Senhor, esta é a tua igreja, teu corpo, formado por mulheres, homens, pessoas que o Senhor amou sacrificialmente. Deus, toma o anjo dessa igreja em tuas mãos. Ajuda o teu servo a perseverar diante das fortes investidas do mal. O diabo sabe que ele quer ganhar essa cidade para Jesus. O inimigo sabe do potencial dessa igreja, Senhor. Não permita em teu nome, Jesus, que o primeiro amor seja perdido nesta comunidade. Que aqueles corações frios se reapaixonem pelo Senhor. Que eles voltem a praticar as obras do princípio. Dedicação radical, sacrificial, obra, perseverança. Isso é elogiável aos teus olhos. Senhor, a igreja de Éfeso é a Cibapa hoje. Que o Senhor vai usar de forma estratégica. O Senhor que levantou aquela igreja como principal, hoje não será diferente aqui. É a tua igreja, Jesus. É o teu anjo, Jesus. Essa liderança, em tua presença eu apresento. E cada parte desse corpo, membros, líderes, congregados, eu os consagro em tua presença, Jesus. Que tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalizo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe ricamente vocês. Pastor?